Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema que para muitos é um momento de aflição, né? Você decide escrever um artigo jurídico ou você precisa escrever um artigo jurídico porque você está terminando a faculdade de Direito e aí você pensa, por onde eu vou começar? Essa dúvida é muito comum e acontece com todo mundo que escreve um artigo pela primeira vez. Fique tranquilo, você não é o único. Todo mundo fica perdido, né? Depois você vai pegando a técnica e vai percebendo que há uma lógica para o desenvolvimento dos artigos, mas no começo, o primeiro, é difícil mesmo. Então eu vou passar algumas orientações gerais aqui, que não são científicas, não são elaboradas, nada disso. São só algumas instruções para que você não fique perdido na hora de começar. É só para responder a pergunta, por onde eu começo? Depois eu vou fazer alguns outros vídeos falando a respeito de como fazer referências bibliográficas, como fazer paráfrases e citações literais e assim por diante. Em cada um dos vídeos eu vou falar um pouquinho a respeito desse assunto. Então, primeiro, por onde eu começo? Você precisa de um tema. Para escolher o tema, você vai precisar verificar algo que você tenha afinidade. Quando eu falo tema, eu estou falando sobre o tema geral, tá bom? Então você vai pensar em alguma coisa, ou que você tenha conhecimento porque você trabalha com isso, você faz estágio, ou porque você tem um contato maior com as informações, ou porque você tem dados a respeito, ou porque saiu jurisprudência, está sendo discutido, enfim, alguma coisa com a qual você tenha afinidade. Muito cuidado na hora de escolher, para não escolher problemas jurídicos que você está vivenciando, porque você pode acabar ficando tendencioso na hora de articular os dados, né? A finalidade do artigo jurídico é ser um trabalho de pesquisa, um trabalho de compilação. Você não vai criar nada, você não vai criticar nada no sentido de gerar novas hipóteses, nada disso. Por quê? Porque você só vai ter autonomia científica para fazer isso quando você estiver lá no doutorado. Aí você pode inovar, criar coisas diferentes, propor novas hipóteses. Aqui no artigo científico, ele é um trabalho pequeno, de 15 a 25 laudas, que a ideia é explorar um tema específico que esteja bem delimitado para que você possa contribuir agrupando informações a respeito do assunto e colocando de uma maneira que a pessoa que lê vai entender e vai extrair alguma coisa de útil do seu artigo. Então o trabalho aqui é de compilação e não de criação, de invenção, de nada disso, tá? Então calma que isso é lá para frente. Muito bem, vamos supor que você tenha escolhido um tema geral, por exemplo, adoção. Primeira coisa, você precisa ler bastante sobre o tema. Você vai ler e ler mais um pouco sobre adoção. Ah, professora, mas o título do meu artigo vai ser adoção. Não vai. Muito provavelmente não vai. Por quê? Porque adoção é um tema muito amplo, tem muitos subitens e não dá para discutir de 15 a 25 laudas o tema adoção completo. Você vai precisar delimitar esse tema. Ah, professora, como é que eu consigo delimitar? Você só vai conseguir delimitar depois que você leu a respeito. Depois que você percebeu como que esse tema se subdivide. Então você vai falar sobre adoção, você vai perceber que dá para falar sobre adoção, procedimentos do direito brasileiro, adoção de crianças brasileiras por estrangeiros, adoção por casais homossexuais. Então tem várias subdivisões dentro do tema adoção. Adoção, eficácia da norma brasileira, e aí você vai precisar de dados para dizer, para falar a respeito de tempo, de números e etc. Então tem que tomar bastante cuidado com isso também. Então você vai perceber que dá para falar de vários subitens do tema adoção. Ah, professora, mas é melhor falar de um subitem? Você tem que falar de um subitem. Porque como o espaço que você tem para tratar desse assunto é pequeno, é melhor você delimitar bastante o tema, porque a probabilidade que o seu artigo tenha uma qualidade melhor é muito maior do que se você escolher um tema extenso. Você não vai conseguir falar a respeito e você vai se perder. Então sim, delimite o seu tema o máximo possível. Quanto mais delimitado, maior a qualidade do teu trabalho, que mais você vai conseguir explorar aquele tema específico. Muito bem,
escolhi o tema principal, delimitei, acho que a delimitação está legal, meu orientador disse que a delimitação está legal, e quem vai te ajudar com a delimitação é exatamente o teu orientador, que tem um pouco mais de visão com relação ao tema e que vai te dizer, olha, ainda está muito genérico, precisa especificar mais, então é ele que vai bater o martelo para que você comece a escrever. Ótimo, já tem um tema específico, seu orientador está de acordo, acha que está delimitado? Então vamos ao sumário provisório. Professor, é muito complicado fazer um sumário. Não é. Primeira dica, pegue 2 ou 3 artigos, 3 ou 4 artigos, com o tema igual ao seu, e analise como o sumário desses artigos foi feito. Você vai notar que existe uma lógica para falar de um determinado tema. Você vai perceber que alguns elementos, algumas partes estão presentes em todos os artigos. E daí você vai ter visão para fazer o seu sumário provisório. Por que nós estamos chamando de sumário provisório? Porque pode ser que no decorrer do artigo você mude de ideia, você queira dar um outro enfoque, não tem problema nenhum. Mas antes de começar a escrever, tem que ter o sumário, começo, meio e fim, para você não se perder. Caso você precise alterar no decorrer da pesquisa, ele pode ser alterado, você não precisa ficar preocupado. Mas você deve ter um sumário provisório, porque senão você vai começar a escrever sobre um tema, você vai acabar se aprofundando mais do que deveria, escrevendo sobre o outro que não teria tanta importância, e aí você vai acabar se perdendo. Então vamos fazer o nosso sumário provisório. É importante que quando você fez a delimitação do tema, você tenha elaborado também o seu problema de pesquisa, inclusive antes do sumário. O que é o problema de pesquisa? O que é que você vai responder com o seu trabalho? Lembrando que não é nenhuma hipótese nova, é a problemática daquele trabalho específico. Então, eu escolhi adoção de crianças brasileiras por estrangeiros. Então, o que eu quero responder com o meu trabalho? O problema do meu trabalho é qual o procedimento de adoção de crianças brasileiras por estrangeiros. Então, tudo que você for escrever é para responder a essa pergunta. Qual o procedimento de adoção de crianças brasileiras por pais estrangeiros? Isso te dá um norte de pesquisa. Então, tudo que você for pensar, eu coloco isso no meu sumário ou não coloco? Você pergunta, isso tem a ver com a resposta do meu problema ou não? Porque é isso que vai trazer os temas mais para perto ou mais para longe do teu trabalho. Então você vai analisar exatamente, bom, se o meu problema é responder qual é o procedimento de adoção, falar sobre o item X é relevante ou não é relevante? E isso vai te dar a resposta se você deve ou não colocar aquilo no seu trabalho. Tá? Vamos para o sumário provisório. Olhando os outros artigos que você vai pesquisar em bases seguras, como CAPES, bases de outras universidades, você vai verificar artigos que tenham participado de congressos, nos anais dos congressos e etc. Escolhendo esses 3 principais e olhando o sumário, você vai notar que existem elementos que são comuns. Por exemplo, eu tenho que começar um trabalho com uma introdução. Eu vou avançar o meu trabalho, eu preciso falar da evolução histórica da adoção. Sempre foi possível o estrangeiro adotar? Começou há pouco tempo? Não começou? Então eu tenho que falar qual foi a evolução histórica do Instituto. Eu preciso conceituar a adoção. O que é a adoção? Quais são as linhas gerais da adoção? Para isso eu preciso dos doutrinadores mais renomados no assunto. Sabe aqueles 3 artigos, 4 que você pegou de parâmetro? Olha a bibliografia desses artigos. Você vai ver que nos 4 existem autores comuns. Esses são os autores mais importantes da área do tema de adoção. Então você não pode deixar de citar os autores mais importantes. Muito bem. Eu preciso falar qual é a legislação aplicada à adoção. A adoção. Eu já mudei o tema do artigo, mas não tem problema, se fosse doação seria a mesma lógica, tá? Já vou dar outro exemplo, você vai ver que a lógica é a mesma. Você vai dizer qual é a legislação aplicada, você vai precisar falar dos requisitos, objetivos, subjetivos, se tiver. Professor, eu sempre posso usar essa lógica? Sim, você sempre vai ter que usar essa lógica para os primeiros tópicos. Vamos trazer um outro exemplo. Você vai falar sobre uso capião. Uso capião extrajudicial. Você vai começar com uma introdução. Você vai fazer uma evolução histórica. Sempre teve uso capião extrajudicial? Não, uma disposição nova. Então você vai ter que
contextualizar. Você vai ter que dar o conceito, o que é o uso capião. Você vai ter que dizer qual é a legislação que se aplica, quais os requisitos. Esses são elementos comuns a qualquer tema. Aí se fosse doação, também a mesma coisa. E se for qualquer outro tema, vai ter essa lógica. E depois, professora, depois você coloca as coisas específicas do seu tema, conforme a linha que você está desenvolvendo. E no final você fecha com uma conclusão. Percebe que aí você já tem o caminho das pedras, mais ou menos? Então você já começou falando da introdução, a evolução histórica, de onde surgiu, o que é, qual é a legislação aplicada. Daí os outros temas já vão surgir naturalmente, porque você já está seguindo numa linha lógica de desenvolvimento. Entenderam? A ideia é simplesmente orientá-los. Então, tema geral, tema específico com o corte do seu trabalho devidamente efetuado. Depois, elaboração do problema para que você não se perca. E sumário provisório. Feito esses elementos, você já pode começar a escrever. Mas para ter esses elementos, você precisa ter lido bastante sobre o seu tema. Tanto geral quanto específico. Específico mais ainda. E precisa procurar em fontes seguras. De mão do sumário provisório, você já vai conseguir relacionar alguns livros, alguns artigos e ir tópico por tópico trabalhando aquelas temáticas. Tá? É parte por parte. Não dá para querer fazer tudo de uma vez. Então vai devagar, com calma, parte por parte, respeitando metodologia, que nós vamos falar já já, respeitando citação literal, paráfrase e assim por diante. E no final você vai fazer a conclusão para fechar o seu artigo. Entendeu? Espero que eu tenha ajudado, que você tenha tido alguma luz aí a respeito do seu tema. Pode seguir essa linha inicial que eu falei para você, que vai dar certo, todo artigo tem que ter, depois complementa com a parte específica, o teu artigo vai ficar muito legal. Tudo bem? Boa sorte, até a próxima. Tchau, tchau.